Olá, bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do Tempo Esportivo nesta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Ao meu lado estará o repórter setorista do Atlético pela Rádio Eldorado, o Nelson Rafael, e vamos falar muito sobre futebol. E os destaques dessa terça-feira: o Galinho na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ontem teve o Flamengo confirmando a classificação, passando pelo Fluminense. Série B do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada encerrada. E ontem 2 jogos e o Cruzeiro termina a 6 pontos da zona do rebaixamento. Hoje é o início da 33ª rodada da Série B. Destaque para o clássico campineiro entre Guarani e Ponte Preta, jogo que acontece no Brinco de Ouro da Princesa, e Cuiabá e Juventude, jogo que vale muito na parte de cima da tabela. Presidente do Atlético, Sérgio Coelho, ele foi apresentado, tomou posse de forma oficial e já com mudanças no departamento de futebol. E falar sobre a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro que pensa, já planeja a temporada 2021 e vários jogadores com contrato até o término da temporada e jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari. Além da Copa Libertadores da América, hoje tem o primeiro jogo da semifinal entre River e Palmeiras. Tudo isso dentro do nosso Tempo Esportivo e com o Nelson Rafael. Os destaques desta terça, Nelson. Um abraço. Um abraço, Thiago. Um abraço para todos vocês aí de casa. Estamos de volta, mais um Tempo Esportivo. Thiago, a primeira vez que trabalha nesse ano. Hoje o Thiago Maia aqui na TV Sete Lagoas estava de férias, olha só para você ver, hein? Thiago, muitas movimentações, né? É atípico. Janeiro, normalmente, falamos muito da reta final da Copa Eldorado, dos campeonatos amadores. O futebol profissional fica meio de folga. Mas esse ano, devido aí ao Covid, reta final de Campeonato Brasileiro das 2 principais divisões do país, reta final de Copa do Brasil, reta final de Libertadores, muitas retas de finais que vai tornar esse início de ano muito, assim, elétrico, né? Eletrizante, principalmente para os amantes do bom futebol. E hoje temos muitas informações também, principalmente do Atlético, com muitas reviravoltas aí, com a nova direção tomando posse. Cruzeiro segue treinando, entra em campo essa semana ainda também nessa retinha final do Campeonato Brasileiro da Série B. E o América pensando agora no título seria o tricampeonato da Série B, né, Thiago? Então, muito assunto hoje no nosso Tempo Esportivo. O calendário do futebol brasileiro esse ano, a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020 termina ainda em janeiro, vai até o dia 31 de janeiro. A Série A termina em fevereiro. Ou não, né, Thiago? Ou não, porque se a gente pegar aí Palmeiras e Santos, que vão disputar semifinais de Libertadores, e essas equipes irem para as finais da Libertadores e ganhar, tem Mundial da FIFA, e aí atrapalha o término do oficial do Campeonato Brasileiro, porque as datas batem ali com as datas das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, já que as primeiras semifinais desse Mundial da FIFA, que será lá no Catar, bate junto, né? Muito bem, tá certo. Muito bem lembrado aí, muito bem frisado pelo Nelson Rafael, que pode acontecer de prolongar, mais umas semanas o término. Mas, de qualquer forma, em março já está marcado aí o início do Campeonato Mineiro, os demais campeonatos estaduais. Então, vai ser pouco tempo de preparação, pouco tempo de descanso, já emendando a temporada 2020 com a temporada 2021. Mas isso é assunto que nós vamos falar a partir do segundo bloco. Isso e muito mais dentro do nosso Tempo Esportivo. É o primeiro intervalo. Se liga aí, já já a gente volta. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso.
Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Legal, estamos de volta aqui com o Tempo Esportivo, ao vivo para a TV Sete Lagoas, no canal 8 da NET e ao vivo também no aplicativo Sete Lagoas Play. Vamos voltar falando de Campeonato Brasileiro Sub-20. A produção vai colocar os gols para a gente aí de Flamengo e Fluminense. O Flamengo que passou pelo Fluminense e está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. E o Galo também.
o Galo está na semifinal também. E é o Nelson que tem mais detalhes, né, sobre essa classificação, o Atlético chegando aí a uma semifinal do Sub-20. O Atlético na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, lembrando que foi dono da melhor campanha lá na fase de classificação. Tem também o artilheiro da competição, Guilherme Santos, inclusive foi ele o autor do gol no último domingo, que classificou o Atlético para essa semifinal diante a equipe do Palmeiras no Sesc Venda Nova. A primeira partida lá em São Paulo ficou em 0-0. Guilherme Santos agora isolado, 14 gols na artilharia. O Galo na fase classificatória fez aí 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, Thiago, com 36 gols a favor, 20 sofrido. Um Atlético que veio aí com esse bom trabalho do atual diretor da base. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, está sob análise, pode ser que ele nem permaneça. O Galo foi semifinalista da Copa do Brasil Sub-20, perdeu a semifinal para a equipe do Vasco e agora aí classificado para as semifinais desse Campeonato Brasileiro, dono da melhor campanha naquela fase de classificação. O torcedor entendeu o Brasileiro Sub-20 mais ou menos aquela fórmula antiga do Campeonato Brasileiro antes de ser pontos corridos, né? São um jogo turno único na primeira fase, 20 equipes classificam as 8 melhores equipes, e aí o primeiro joga contra o oitavo, foi assim, o Atlético encarou o Palmeiras, e agora vai pegar aí nas semifinais a equipe do Corinthians, que se classificou com uma vitória para cima da equipe do Grêmio na fase de quartas de finais. Então, apareceu ali vitória do Fluminense 3-1, mas com o Flamengo, né? Na verdade, o Fluminense ganhou. Mas o primeiro jogo, o Flamengo... O primeiro jogo ficou do Flamengo na Sub-20, no jogo de ida... Deixa eu só puxar. Foi 3-1 para o Flamengo. E aí 3-1 no jogo de volta. Foi nos pênaltis, o Flamengo passou 4-1. A equipe do Fluminense não conseguiu. Aí tá acompanhando a disputa de pênaltis. O Flamengo ganhou de 4-1 na disputa de pênaltis. Então foi 2-3-1. Na ida para o Flamengo, na volta o Fluminense descontou, mas não conseguiu passar nos pênaltis. Então o Flamengo agora terá pela frente o Atlético Paranaense e o Galo, né? Terá pela frente aí o Corinthians. Serão 2 jogos de ida e volta até a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Já tem as datas, viu, Thiago? Quais serão as datas? Os jogos de ida serão disputados aí dia 7 e as voltas, o jogo do Atlético Paranaense e Flamengo no dia 10 e do Atlético Mineiro e Corinthians no dia 11. Essa volta do Atlético Mineiro e Corinthians será no Sesc Venda Nova às 3 horas da tarde. Ô Nelson, você que acompanha o dia a dia do Galo, o que tem se falado sobre esse Sub-20 em termos de jogadores que possam ser aproveitados pelo São Paulo já para a próxima temporada? Lembrando que o Atlético tem o Savinho, né? Que o São Paulo puxou, o Thalisson também o São Paulo aproveitou, o próprio Caleb. O Savinho e o Caleb, eles já nem fazem parte mais desse elenco Sub-20, né? Eles já não participam. O Thalisson, não. O Thalisson é um zagueiro, ele é zagueiro barra lateral direito, ele está na equipe Sub-20, foi puxado naquele período de Covid, assim como o Guilherme Santos, que é o artilheiro aí do Sub-20, também já foi aproveitado na equipe de cima, naquele período do Covid. Vários desses jogadores subiram para a equipe principal, preenchendo ali as lacunas, e tem muitos jogadores interessantes nesse time Sub-20. Lembrando que são muitos jogadores que vêm aí, como o Chávari trabalha, pré-prontos, né? Por exemplo, o Caleb veio com 17 anos da equipe do São Paulo, o Atlético vai exercer a compra dele agora em fevereiro, R$400 mil. O Thalisson é mais um jogador que o Atlético vai exercer a compra do Thalisson, se eu não me engano, eu até tenho que confirmar essa informação, mas ele veio do Mirassol, que por sinal faz um bom trabalho também na categoria de base, Thiago. Tem, por exemplo, o Castilho, era um jogador muito falado nesse time Sub-20 do Atlético, acabou indo para o Confiança, mas tudo indica que o Galo vai exercer também a preferência de compra do Guilherme Castilho. Outro jogador que tem que ser levado também em consideração aí é o bom zagueiro Matheus Stock, que também é dessa geração do Atlético, que vem aí revelando bons nomes.
Muito bem, pode cortar para a gente as imagens aí, o Flamengo, então, semifinalista, Flamengo e Atlético Paranaense, e o Galo, né, que vai ter o Corinthians aí na outra semifinal. Já que falamos aí do Atlético no Sub-20, no profissional, o Sérgio Coelho tomou posse, o novo presidente do Galo. Daqui a pouco nós vamos trazer aí a entrevista coletiva do novo presidente do Atlético, e com mudanças já no departamento de futebol, né? O Alexandre Matos foi desligado, ele não é mais o diretor de futebol do Atlético, e possivelmente o Rodrigo Caetano será o novo diretor executivo de futebol do clube. O que tem falado nos bastidores aí sobre esse desligamento do Matos, a chegada, a posse, né, do novo presidente, o Sérgio Coelho, e do colegiado, né, dos 4 R's, né, que vão administrar junto com o Sérgio Coelho, tomar as decisões à frente do Galo. Vamos lá, Thiago, vamos primeiro passar a informação, depois eu vou deixar uma opinião aqui. A informação que eu tenho é que o Rodrigo Caetano já está fechado com o Atlético, ele é esperado na tarde de hoje, a sua chegada em Belo Horizonte, no mais tardar amanhã, quarta-feira, para assinar os contratos. Mas já está tudo apalavrado, tudo certinho. Rodrigo Caetano será o novo diretor de futebol do Atlético, e eu fiz uma pesquisa rápida, se eu não me engano, será o 13º diretor de futebol do Atlético, Deus da era Maluf, que ficou no Galo aí 7 anos seguidos, e depois de lá para cá o Atlético vai inteirar o 13º diretor de futebol, e nenhum deles permaneceu mais de 12 meses no Atlético, mais de um ano no Atlético, né? O que se fala nos bastidores é que o colegiado formado ali pelo presidente Sérgio Coelho, seu vice, o doutor Murilo Procópio, e os 4 investidores, né, o Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rubens e Rafael Menin, decidiram pelo desligamento do Alexandre Matos por causa de uma readequação na forma de trabalho do Atlético de agora para frente. Essa informação, não só o Matos foi desligado, viu, Thiago? Tem outros diretores também foram desligados do Atlético, são 2, me fugiu o nome deles agora, mas eram pessoas que trabalhavam mais na parte administrativa, não tinham seu nome tão ligado assim no futebol, e já foram contratados novos 2 diretores para essas vagas. Um deles, inclusive, era o CEO, que foi demitido em outubro pelo presidente Sérgio Sete Câmara, CEO do Atlético, que cuidava ali mais da parte administrativa do clube, e ele está de volta para trabalhar no Galo. Um desses pessoas que foram demitidas, Marcelo Machado, era um subintendente de administrativo, estava há 15 anos no Galo, foi demitido ontem também. E aí, com essa nova chegada do Rodrigo Caetano, desses novos diretores, Thiago, agora eu vou passar para a parte opinativa. Qual é o parâmetro que foi usado aí para falar que era uma readequação à forma de trabalho do Atlético? O Rodrigo Caetano, ele não é melhor que o Alexandre Matos. Basta você ver o currículo do Rodrigo Caetano e o currículo do Alexandre Matos. O Rodrigo Caetano tem 2 títulos na sua carreira como diretor. Em 2012 foi campeão brasileiro e em 2011 foi campeão da Copa do Brasil. O Alexandre Matos, se eu não me engano, são 4 brasileiros. 2 com o Cruzeiro, 2 com o Palmeiras. Tem aí Copas do Brasil, foi eleito 4 vezes o melhor diretor de futebol do Brasil. A gente sabe que é um excelente profissional, se não é o melhor do mercado brasileiro. E aí o Rodrigo Caetano, ele não é um melhor diretor que o Alexandre Matos. O Alexandre Matos gasta muito dinheiro, ele precisa de dinheiro para trabalhar. Então, mas o Atlético não foi falado o ano inteiro passado, foi falado que os meninos iam ajudar, e esse ano já tivemos informações que o Ricardo Guimarães com o BMG também vai dar um aporte financeiro no Atlético, o aporte vai ser maior. Então, o Alexandre Matos não seria esse nome ideal para trabalhar com dinheiro? Então, o Atlético está havendo aí alguma confusão lá. Não foi explicado, nós vamos acompanhar daqui a pouco o Sérgio Batista Coelho na sua posse ontem. Ele não falou nada do Alexandre Matos, não foi explicado certinho o porquê da demissão. A única coisa que me leva a acreditar seria uma readequação salarial. O salário do Alexandre Matos é maior do que o do Rodrigo Caetano? Essa é a minha opinião, Thiago. Ô Nelson,
vou por partes aqui para colocar a minha opinião em pauta. O Alexandre Matos, ele foi contratado ao Atlético, primeiramente para fazer bons negócios, porque o Atlético tinha o dinheiro, o investimento do Rubens Menin e todo o grupo de investidores. Eu me lembro que na última janela de transferências, o Atlético tinha como meta negociar alguns atletas, e dentre eles o Igor Rabelo e o próprio Guga, onde o Marcelo Matos, onde o Alexandre Matos acabou batendo na trave, né? Não negociou o Rabelo e não negociou o Guga. E na época, o Sampaoli estava esperando reforços naquela janela. Você vai se recordar muito bem que, de forma repentina, o Rubens Menin travou o dinheiro. E não houve negociação durante aquele período de transferências, durante aquela janela. E logo à frente, depois chegou o Zarate, chegou também o Eduardo Vargas, atletas que foram falados naquela janela, só que só chegaram bem depois. Então me leva a crer que houve um estresse entre o Sampaoli, entre o Alexandre Matos e o próprio Rubens Menin, que travou a negociação justamente porque não houve o reforço nos cofres atleticanos devido ao Alexandre Matos não ter negociado o Igor Rabelo e também o Guga. A partir daí, eu acho que fica muito bem claro que o Alexandre Matos só prolongou o seu tempo no Atlético. Por quê? O Sampaoli é quem tomava as principais decisões em relação a nomes a serem contratados. Sendo o Sampaoli tomando decisões de qual jogador vai buscar, qual sentido faria ter o Alexandre Matos? Somente para negociar? O Sampaoli iria determinar e o Alexandre Matos iria atrás? Mas aí, ô Thiago, então por seguindo nesse raciocínio, por que trazer então o Rodrigo Caetano? Olha, talvez o Rodrigo Caetano vai vir vai ser o diretor executivo, mas em acordo com o que o Sampaoli dizer, ele não terá nenhum problema de ir atrás dos nomes que ele colocar em pauta. Eu acho que o Alexandre Matos trabalhava com uma mentalidade um pouco diferente, né? Que ele iria atrás, apresentava para o treinador tal nome e assim seria contratado. Me lembra o Gemerson. O Gemerson não foi contratado porque o São Paulo não quis. E foi o Alexandre Matos que teve aquele trâmite da negociação. E aí o São Paulo não quis. E estranhamente não quis, né? Porque o Gemerson joga muita bola. Mas seria porque o Alexandre Matos, que envolveu na negociação, antes de ter um aval do Sampaoli, então me parece que o Sampaoli e o Matos não estavam mais falando ali a mesma língua, e talvez o Rodrigo Caetano esteja disposto a aceitar ser, entre aspas, né, comandado aí pelo Sampaoli. Eu entendo dessa forma. O que estranha é que, igual eu falei, não houve uma explicação concreta, nem do presidente. O Alexandre Matos ontem deu várias entrevistas a vários veículos amigos, principalmente da capital. Ele também não evidenciou nenhuma rusga. Pelo contrário, no domingo, no final de semana, né, nessas festas, ele esteve presente com o Sampaoli, tiraram fotos, postaram nas redes sociais. E ontem, nenhuma entrevista do Alexandre Matos, ele colocou algumas rugas, qualquer tipo de rusga, saiu falando bem, inclusive, do Sampaoli. Me recordo uma entrevista que eu acompanhei ontem, ele falou muito bem do Sampaoli, não deixou nada evidenciado, Thiago. Isso aí fica, então, acontece isso que nós estamos falando, fica no nosso imaginário o que poderia ser, de fato, o que levou a essa troca repentina aí no comando do futebol do Atlético. Lembrando, para o torcedor ficar só mais informado, o Alexandre Matos tinha contrato até 31 de dezembro, e a multa salarial a multa de rescisão contratual vai ser equivalente aí a 6 meses de salários do Alexandre Matos para ele rescindir aí com o Atlético. Então deve fechar na casa aí dos 2 milhões, né? Aproximadamente. Ele tinha um salário aí de tal forma, né? Mas enfim, vamos aguardar. Eu acredito que em breve vai aparecer mais notícias. Agora, indiferente se eles tinham um bom relacionamento, né? O Sampaoli com o Alexandre Matos, como você próprio disse, né? Mas eu ainda bato na tese que não tinha necessidade de ter o Matos, sendo que era o Sampaoli que tomava a frente de quem ele queria ou não. Eu até concordo. Não havia necessidade de ter aí o Alexandre Matos, e talvez até mesmo o Alexandre Matos
não ia se sujeitar a isso pelo nome que ele tem dentro do futebol, mas indiferente de ter aí algum problema pessoal entre os dois. Enfim, o Atlético volta a campo agora no próximo dia 11, é o jogo contra o Bragantino, o jogo que vai ser em Bragança Paulista, né? O Atlético teria o jogo contra o Santos, o jogo foi adiado, porque o Santos joga amanhã pela Copa Libertadores da América, vai jogar contra o Boca, e o Atlético um período a mais para, quem sabe, recuperar o Zaratio e o Jair. O Vitor parece que está em condição já, está treinando, mas o Vitor é o terceiro goleiro, né? O Jair e o Zaratio não. São jogadores que são pilares, fazem muita falta não ter esses dois aí como opção do São Paulo. O Jair já apareceu em campo, Thiago. Deu o treinamento de ontem, fazendo corridas pelo campo. O Zaratio, a questão do Zaratio é mais recuperação de forma física mesmo, né? O Zaratio ficou evidente nas duas últimas partidas que ele não conseguiria, o Alan Franco, não conseguiria atuar todos os 90 minutos da partida, atuou meia hora, é evidente quando ele entra em campo melhora o esquema de jogo sim. O Zaratio já não, o Zaratio é mais complicado o retorno, acho muito pouco provável, até mesmo para o banco de reserva contra o Bragantino. O Jair deve sim aparecer como um reserva, ou o Sampaoli pode até surpreender e colocar ele como titular. Fico ainda meio na dúvida, vou esperar um pouquinho mais os treinamentos para o final de semana, porque o Jair já aconteceu isso, né, Thiago? Ele voltou antecipado em um determinado momento, o próprio Natan também voltou antecipado de lesão num determinado momento, e aí não deu sequência no trabalho, acabou estourando. O Atlético treina a semana inteira, deu de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e também domingo. Aí no domingo, pós-treinamento, a equipe almoça no CT e viaja para São Paulo, rumo aí a Bragança Paulista, para jogar segunda-feira contra o Bragantino, já na reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que dos 11 jogos que restam, Thiago, 6 deles serão disputados nesse mês de janeiro, ou seja, mais de 50% disputado em janeiro, que será um mês-chave no Atlético aí para a sequência desse Brasileirão. Ô Nelson, faltando 6 dias, né, para o jogo, né, eu vou arriscar aqui uma possível escalação. 6 dias antes do jogo. É praticamente impossível acertar o que o Sampaoli vai definir, mas eu vou chutar. De Everson, Guga, Hever, Alonso e Guilherme Arana. Alan Franco e Johan. Keno, Vargas e Samario. É meu chute aí. No fórum não está fugindo muito disso, do que o Sampaoli está tendo opções. Muito se falou que o Sampaoli rodava muito elenco, trocava muito, mas a gente consegue identificar que ele tem essa base, né, Thiago? As opções, quando ele faz, ele saca um jogador de meio campo e coloca um terceiro zagueiro, mas para esse confronto contra o Bragantino, não acredito mais ou menos nesse time titular. Fico na dúvida ainda um pouquinho se o Jair vai como titular ou não. Vamos trazer aqui, então, a entrevista, né, a apresentação aí do novo presidente do Galo, ele que tomou posse, o Sérgio Batista Coelho. Pode colocar para a gente aí, produção. Importante na minha vida, por diversas razões. Principal, presidir um clube do meu coração, um clube que, desde quando nasci, eu o amo. Vivi no interior e aprendi a frequentar o Mineirão com dificuldades. E hoje eu chego a ser o presidente do Clube Atlético Mineiro. É um motivo de muito orgulho para mim, de muita felicidade e de muita responsabilidade. Quero trabalhar incansavelmente para fazer com que esse clube fique mais forte e maior a cada dia. Essa é a minha grande missão. Eu, juntamente com as pessoas que estão ao meu lado, com os conselheiros, com a torcida, iremos fazer desse time um time exemplar em todas as situações. Importante na metade. Parece que deu uma travada ali, mas deu para entender o que disse o Sérgio Batista Coelho, né?
que chega ao Atlético, é torcedor do Atlético, já frequentou muito o Mineirão, é uma responsabilidade enorme agora ele como presidente, e tem pessoas ao lado dele. Quando ele diz pessoas, fica muito bem claro que é o Menin, é o Rubens Menin, é o Rafael, é o Ricardo, é o Renato Salvador, os conselheiros, mas principalmente esse grupo dos 4 R's, né, que vai trabalhar juntamente com ele para tomar as decisões. Ele não prometeu títulos aí, pelo menos nessa fase inicial. Ele prometeu um grande trabalho, um Atlético forte e um Atlético que possa ter muita receita e possa fazer dinheiro. Então, nesse discurso, eu estou a favor. Eu não sou muito a favor quando chega alguém bancando, nós vamos ganhar a Libertadores, o Brasileiro, não. Isso eu acho que é consequência de um trabalho, Nelson. Não sei se você acha que ele deveria ter chegado bancando Libertadores, bancando o título, enfim. Não. É o discurso da coerência, né, Thiago? Assim também como foi o Sérgio Sete Câmara, chegou com o discurso de sanar algumas dívidas, e de fato ele fez isso, pagou muitas dívidas trabalhistas, dívidas na FIFA, inclusive, e o Sérgio Coelho vem com um discurso coerente também. Fica cada vez mais evidente que ele não vai ser o presidente único do Atlético. A última palavra, ele falou até numa entrevista aqui recente que ele daria a última palavra, mas fica cada vez mais evidente que não. Que sim, esse colegiado vão tomar as principais decisões e ele vai ser ali, vai ter o seu voto como presidente que mas vai ser uma espécie mais de porta-voz e nisso fica muito evidente dia após dia, cada vez mais dentro do Atlético. O discurso é esse mesmo, tá certinho. O Atlético tem que ter pés no chão, tem um futuro promissor pela frente. Ano que vem, em 2022, vai ter aí a inauguração da Arena MRV. E aí, a partir disso, o Atlético provavelmente vai dar um salto muito grande na sua história em busca desses títulos que é tão almejado aí pela torcida, Thiago. Além de ser o porta-voz, ele é quem assina, né? As decisões serão tomadas em conjunto, né? Mas quem assina ainda é o Sérgio Batista Coelho, é o presidente que vai assinar qualquer tipo de acordo, qualquer negociação, qualquer contrato, passa aí pelas mãos do presidente do Galo. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar de Cruzeiro e de Copa Libertadores da América. Libertadores da América, hoje nada mais, nada menos do que um River Plate Palmeiras, o primeiro jogo da semifinal no Monumental de Nunes. Então, pai bola, rapidinho, a gente volta. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles.
quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. De volta com o Tempo Esportivo e vamos já falar de Copa Libertadores da América, porque hoje tem River Plate e Palmeiras. É o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América. Esse River impressionante do trabalho que faz o Marcelo Gallardo, além de toda a tradição, toda a história que tem no futebol sul-americano. É um time muito bem organizado, é um time de bons talentos, contra esse Palmeiras, né, que evoluiu muito. Após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo, Abel Ferreira chegou, conseguiu rapidamente filtrar quais jogadores eram importantes, quais jogadores para determinadas funções e organizou também, taticamente, a equipe do Palmeiras. Então, jogão logo mais entre River e Palmeiras e volto a dizer, é triste não ter um Monumental de Núñez lotado logo mais para este River e Palmeiras, Nelson. A equipe do River Plate é uma equipe muito boa. Ele perdeu o Lucas Prato semana, foi para a Turquia, mas ele já era reservas nesse River Plate, que tem um ataque ali no comando o Boré e o Matias Soares, são quem realmente atacam no River Plate. Tem um meio campo muito forte, né? O De La Cruz estava até sendo falado uma possível vinda do De La Cruz para o futebol brasileiro, o Atlético surgiu como um dos candidatos, mas De La Cruz é Europa para cima, não passa pelo futebol brasileiro, não. E o Marcelo Gallardo, né, Thiago? Você lembrou bem, assumiu o River Plate, se eu não me engano, são 5 anos lá, 5 ou 4 anos no comando do River Plate, ou mais. Vou até pesquisar isso aí. O que deixa surpreendente é que o River Plate, nas últimas Libertadores da América, esteve quase em todas as finais, e dessas quase todas as finais ainda conquistou 2 títulos e só não conquistou o título do ano de 2019, porque ali nos últimos 5 minutos deu um apagão realmente no River e o Gabigol brilhou a estrela dele, porque até ali 5 minutos para acabar o jogo o River Plate estaria levando mais uma Libertadores. Vai ser uma parada muito dura, muito torta aí para a equipe do Palmeiras. Vai ter que se aplicar. Eu costumo falar, Thiago, o Palmeiras tem um elenco muito forte, eu não sei sua opinião,
O Palmeiras realmente tem um elenco muito forte, mas eu não vejo dentro do elenco do Palmeiras aquele jogador de decisão, aquele jogador que na hora da decisão vai pegar a bola e falar, olha, deixa comigo, eu vou resolver. Não consigo ver ali Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Luiz Adriano, por exemplo, esse jogador que nessa hora ele vai fazer a diferença. Tem os meninos, né? Mas é muito jovem ainda, por exemplo, o Gabriel Verón, é um jogador muito talentoso. E o Palmeiras perdeu o Dudu e não repôs um jogador do nível altura, né? Um jogador já formado, um jogador que consegue realmente ou conseguia resolver as paradas em momentos difíceis para o Palmeiras, mas tem um elenco realmente muito sólido, um elenco que tem ótimos jogadores para todas as posições, seja jogando ou seja no banco de reservas. Vamos mudar o foco aqui e falar do futebol feminino. A Aline tem uma matéria para rodar aí a produção, falando aí sobre o futebol feminino. Pode colocar para a gente, por favor. Um ótimo dia para você que se liga no Tempo Esportivo desta terça-feira. Olha, hoje eu vim até com colo, porque tem muita novidade para você. Primeiramente, vamos falar das cabulosas. O Cruzeiro anunciou o seu primeiro reforço para a temporada 2021. É a colombiana Jéssica Romero, zagueira revelação da seleção colombiana. Apesar da pouca idade, 20 anos, ela já tem uma bagagem em vários clubes da América do Sul e é também um dos principais nomes da seleção local. Além da contratação, o Cruzeiro já renovou com as suas principais peças para o ano de 2021. Dessas atletas estão a goleira Mari Camilo, as zagueiras Tamires, Jajá e Pires, a lateral esquerda, esquerdinha, também a Thalita e a Janaína, além da meia Duda, Capelinha, Ambrósio e Carol, e as atacantes Vanessinha, artilheira da competição, e Marina Santos. Lembrando que as atletas estão de férias e voltam na primeira semana de fevereiro, visando a Série A1, a elite do futebol nacional feminino. Pelo lado do Atlético, saiu ontem o sorteio em que define a participação das alvinegras no feminino sub-18. Participam dessa competição atletas que completem 14 anos até a data do registro, ou seja, até o dia 19 de janeiro. E aí na competição sub-18, as atletas, a delegação terá direito aí às despesas para até 23 pessoas garantidas pela organização do evento. Isso incluindo alimentação, hospedagem, incluindo também a cobertura operacional e os testes de Covid, portanto um saldo importante aí no futebol de base feminino. Essas são as novidades de cruzeirenses e atleticanas aqui no seu informativo do Tempo Esportivo desta terça-feira, e eu volto com muito mais para você em uma próxima oportunidade. Um abraço. Tá certo, muito obrigado, Aline Teixeira. Aline Teixeira, que esteve ontem conosco também no Eldorado, nos esportes da Rádio Eldorado. Hoje estará presente também para poder falar um pouco mais sobre o futebol feminino, juntamente comigo, ao lado do Nelson Rafael, no Eldorado, nos esportes da Rádio Eldorado. É a Rede Eldorado de Comunicação. O Cruzeiro, Nelson, planeja a temporada 2021, mas sem terminar ainda o Campeonato Brasileiro da Série B de 2020, que termina no dia 31 de janeiro. O Cruzeiro com pouquíssimas possibilidades de acesso, praticamente não existe, mesmo vencendo 6 jogos. Nós estamos vendo aí imagens do treinamento na Toca da Raposa 2. E a preocupação, planejando, né, a temporada 2021, são atletas que têm contrato até o término deste ano, jogadores que ganham acima do teto salarial e jogadores que tendem a ter o contrato e passar a receber aquele salário integral. Dentre eles, o Dedé. O Dedé, que está no Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho específico no departamento médico, e é um desses jogadores que a diretoria vai ter que resolver o problema dele. O Luiz Felipe Scolari, inclusive, não conta com o Dedé. Pois é, Thiago, é bem por aí. O Cruzeiro resta ainda 5 partidas nessa Série B. Vai ter o início da 33ª rodada hoje. O Cruzeiro entra em campo só na sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa, mas já sem aspiração
praticamente nenhuma na Série B, né? As chances do acesso são, realmente, elas existem matematicamente, mas são 0,4%. Sabemos que no futebol, isso aí é um desvaneio, né? E o Cruzeiro precisa aí de 3 pontos para se garantir matematicamente na Série A, alcançar ali os 44 pontos. Então, não tem muito mais anseios nessa competição. E aí a diretoria tem que agir, né? Você falou muito bem, a montagem do elenco para o ano de 2021 vai passar muito pelo lado financeiro, com certeza. O Cruzeiro, esse ano, essa temporada de 2020, que vai terminar em 2021, na Série B, foi dono da maior folha salarial entre os 20 equipes da Série B, e mesmo com isso, não conseguiu o objetivo que era o acesso. Se colocou ali um teto salarial no início do ano, quando o Sérgio Coelho assumiu, mas muitos jogadores ganham acima desse teto salarial. O exemplo, o Manuel, o exemplo aí, o Henrique, que regressou, o exemplo, o Marquinhos Paraná, que voltou também, e hoje já nem faz parte mais do elenco cruzeirense, mas tem investimentos. E agora, com o início desse ano, entra aí essa questão que você lembrou, Thiago. No ano passado, no início do ano, foi feito um acordo com os jogadores de parcelar os seus pagamentos para se adequar à realidade financeira, e a partir desse ano, contando com acesso, voltaria a pagar. E dentro desses jogadores, tem jogadores que já nem fazem mais parte do Cruzeiro. Por exemplo, o Edilson. O Cruzeiro esse ano vai ter que pagar ali salários referentes ao ano passado para o Edilson. E aí é uma situação complicadíssima. O presidente Sérgio Rodrigues vai ter que quebrar muita cabeça com o departamento de futebol. Parece que o David vai mesmo permanecer, juntamente com o Filipão, que vai ser o técnico dessa temporada, a princípio, para montar esse elenco. O que não pode acontecer, Thiago, é querer chegar ao Brasileirão e montar o elenco. Tem que aproveitar agora o Campeonato Mineiro e partir montagem de elenco no Campeonato Mineiro e já ver quais que são os jogadores que vão dar certo ou não. Não pode fazer igual ano passado, montar 3 elencos, contar com 3 treinadores e nem sequer classificar no Campeonato Mineiro. Ano passado a gente já via que não ia dar certo, Deus do Mineiro. E acabou que agora está vendo o resultado que não vai dar certo. Então, vamos contar aí com a diretoria fazendo esse planejamento a partir de agora, desse início do ano, juntamente com o Filipão, para no final do ano sua torcida ter a alegria de falar que em 2022 vai jogar na Série A novamente, Thiago. Ô, Nelson, além do Dedé e os atletas que você citou, vou completar a lista aqui, né? O Léo, por exemplo, tem contrato até o término de 2021, está no departamento médico. O Ariel Cabral está emprestado para o Goiás, mas ele retorna ao Cruzeiro após o término da Série A e tem contrato até o término de 2021. O Sassá tem contrato até o término de 2021. A diretoria vai ter que trabalhar em 2 possibilidades: ou emprestar esses atletas ou tentar uma rescisão amigável, que eu acho que não vai acontecer, porque todos estes citados têm muito ainda a receber do clube. Alguns outros jogadores que têm contrato encerrando agora após o término da Série B. O Arthur Caíque vai encerrar e ele não vai ficar. O Machado, também o contrato encerra, mas a diretoria trabalha com a possibilidade de uma renovação de empréstimo. Ele que é jogador do Grêmio, ele vem até sendo talvez um daqueles jogadores que vem jogando razoavelmente bem. E tem uma turma aí que está até esquecida, é o caso do Daniel Guedes, do Patrick Bray, do Rafael Luiz, dentre outros atletas deste elenco. O Giovani tem contrato até abril de 2021. Qual vai ser o processo? Tem o Regis, tem contrato até o término deste Campeonato Brasileiro. Não deve renovar, são situações mais fáceis. O Regis já foi embora. Moreno, desculpa. O Marcelo Moreno tem contrato até o término de 2022. Então, o Jadson Orelha tem contrato até o término de 2023. Então, tem muito jogador aí que a diretoria não sabe como vai lidar. Qual vai ser o procedimento? O William Potker tem contrato até 2024. Esse aí é lógico que deve permanecer, vai ficar, assim como também o Rafael Sobis. Mas tem muita coisa para se resolver entre diretoria e jogadores que têm contrato até o término de 2021, que tem que serem negociados ou rescisão amigável. Então, não vai ser uma tarefa
tão simples assim. E o próprio Manuel, que tem contrato até julho de 2021, o Manuel não deve permanecer no Cruzeiro. O Manuel já tem sondagens, propostas de clubes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. E até pelo bom ano que ele fez recuperando seu futebol. Então a diretoria vai ter que trabalhar em enxugar o elenco primeiro e depois pensar no que pode ser feito em termos de contratação. Não pode falhar. Esse processo não pode ter erros. A diretoria vai ter que acertar muito bem na tomada de decisão daqui para frente. É o que eu falei, não pode acontecer aqueles mesmos erros, principalmente na montagem do elenco, Thiago, que foram o que aconteceram no ano passado, trazendo jogadores que você lembrou mesmo, a turma esquecida, chegou aí e não jogou. Vou te citar um exemplo aqui, que é um jogador que é muito cobrado aí pelas torcidas, né? O Claudinho veio para ser o grande destaque celeste e hoje em dia, nem no banco de reservas em algumas partidas, a gente consegue ver nem mesmo esse Claudinho, que nunca entra, nunca joga, nunca faz nada. Então o trabalho... Claudinho até 2025, tá? Pois é, olha, mas o jogador não aparece nem no banco de reservas, Thiago. A gente costuma falar, o jogador veio com muita pompa e aí nem aconteceu o jogador. O Cruzeiro vai ter muito trabalho e esse trabalho tem que começar a partir de agora. O David à frente do departamento de futebol aí, juntamente com o Brunório e o Filipão, tem que começar a fazer sondagens, porque não vai ter, a folha salarial vai ser reduzida demais. Não tem jogador na Série B aí, que não tem equipes, né, que pagou como o Cruzeiro pagou no ano passado, mas não deu efeito. Então, tomara que esse ano, essas pessoas que estão à frente do futebol consigam mesmo montar um elenco forte, qualificado, para disputar a Série B. E aí, ano que vem, na Série A, começa novamente o trabalho com jogadores de nível Série A, porque não adianta subir e permanecer com o mesmo elenco, não. A gente sabe que o Cruzeiro não vai conseguir financeiramente montar um elenco tão qualificado como foi até mesmo esse elenco de 2020 para esse ano de 2021, não, viu, Thiago? Beleza, Nelson, nós estamos chegando ao fim do tempo esportivo, mas vamos trazer aqui as imagens do Supermercado Santo Antônio, né? Lembrando que no Supermercado Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito sem juros ou no cheque pré-datado para 35 dias. Você concorre a prêmios durante o ano inteiro. São mais de 55 anos de tradição, atendendo aí a toda Sete Lagoas e região. São 2 lojas, 2 endereços, na Avenida Norte-Sul e também na Rua Olavo Bilac. Supermercado Santo Antônio, com o nosso grande Wildeu Fonseca, ele sempre gostava de dizer, é tudo muito barato. É quase de graça os produtos do Supermercado Santo Antônio. O Nelson Rafael, que é cliente assíduo do Santo Antônio. Com certeza, Thiago. E o sorteio do carro zero vai ser essa semana. E eu vou falar, viu? Tô achando que esse carrinho aí vai parar aqui na porta aqui de casa, viu, Thiago? Aqui em casa também tem grandes possibilidades de, quem sabe, ganhar aí esse prêmio. Além do carro, né? Tem moto, tem vales compras no valor de R$3.000. Então tem muita coisa boa para ser sorteada aí na próxima semana no Supermercado Santo Antônio. Do Supermercado Santo Antônio, a gente pula para o Sacolão Center. Quer viver uma vida mais saudável, meu amigo? Viva com o Sacolão Center. Frutas, verduras e legumes, todos os dias diretamente do Ceasa, o Sacolão Center, que leva você toda a comodidade, né, para você fazer ali as suas compras. São 2 lojas também, viu? Na Rua Doutor Pedro Luiz, que fica no centro de Sete Lagoas, e também no bairro Canaã, pertinho de você aí, Nelson Rafael, fica na Avenida Raquel Teixeira Viana, 759, Sacolão Center, viva com saúde. O Sacolão Center, esse aqui eu tô perto dos dois, né? Do Sacolão Center e também do Supermercado Santo Antônio, cliente dos dois, viu, Thiago Maia? Beleza, com isso nós vamos embora. Te espero, Nelson, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, né? Eldorado dos Esportes, na Rede Eldorado de Comunicação. Valeu, abraço. Um grande abraço, Thiago. Com certeza traremos mais informações do Atlético no Eldorado nos Esportes. E um grande abraço para você, para todos vocês aí de casa. E continue que hoje é terça-feira, 1ª do ano, e tem muito mais esporte aí ao longo da semana. Um grande abraço. Valeu.
vamos ficando por aqui, encerrando mais um Tempo Esportivo. Amanhã estaremos de volta. O Álvaro Vilaça ainda no período de férias, no período de descanso. Então vamos levando aqui o Tempo Esportivo, TV Sete Lagoas, Canal 8 e ao vivo também pelo Sete Lagoas Play, que é o nosso aplicativo. Valeu pela grande audiência, um grande abraço a todos, até amanhã.